Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o vídeo de hoje. Vamos trocar uma ideia sobre o CVBI, Fundo de Papel da VBI. Esse fundo, né, que você sabe, ele é meio paradão, assim, meio na dele, o pessoal não fala tanto, não tem cotistas apaixonados, mas faz um bom trabalho. Faz aí um papai com mamãe bem interessante. Ele é um middle riskzão, assim, bem clássico, digamos. E vamos lá. Voltou a pagar 1,10, né? Que é o que ele pagava no pré-deflação, aí, praticamente. Fundo mais de 1 bi, super alocado, fundo grande. No último mês fez uma pequena movimentação, 5 milhões desse GPA subordinado de PCA mais 7,5. Cara, 5 milhões, pro fundo desse tamanho não é nada, assim, tipo, é o troco que sobrou, foi cara, putz, sobrou um troco aqui. Sabe? É a mesma coisa você que tem seu fundo de troco na corretora. Ah, sobrou um dinheiro aqui, aí você vai lá e compra. A mesma coisa aqui, já. Cara, 5 milhões não é nada para um fundo desse tamanho. Mas a gente viu aí uma boa alocação, né? Pão de açúcar e tal, e a taxa legal. Fundo hoje bem está dividido entre CDI e IPCA. A gente tem 15% do PL em CDI, 80% em IPCA, sendo que é CDI mais 3,9 e IPCA mais 8,9. Cara, a taxa é muito boa. Middle riskzão assim, daquele estilo. E, cara, é aquela. Durante toda essa alta da Selic, ele não se movimentou muito em direção ao CDI. Ele ficou praticamente do jeito que ele está hoje aí. E é aquela coisa, se antes eu cobrava dos fundos de papel de irem mais nessa direção, agora já é tarde, agora não precisa. E aí isso acaba sendo uma vantagem, né? Claro que são trocas, né? Quando o gestor não vai em direção ao CDI, no momento de Selic subindo e a inflação ficando sob controle, deflação, igual a gente viu, cara, extremamente atípico, mas usando o cenário que a gente teve, quem foi em direção ao CDI entregou mais grana nesse período. Tudo bem. Só que esses mesmos caras que foram em direção ao CDI, agora nesse momento que a gente está vivendo, eles têm que começar e voltar para o IPCA. Claro que não é um negócio de fazer para ontem, não. Mas é um movimento que eles, inevitavelmente, para quem pegou muito, né, pesou muito a mão em CDI, vai ter que acabar fazendo. Então, interessante de ver essa questão desse fundo, porque ele já está pronto, ele não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada, mas a Selic vai cair, não sei o que, cara, 15% do PL, não vai mudar nada para ele. Então, facilita um pouco nessa questão. E você sabe, né? O melhor gestor de fundo imobiliário é você, do outro lado da tela. Você gerindo sua carteira. Se o fundo que você tem em carteira, se você esperava, eu quero um fundo que vai em direção ao CDI e tal, o fundo não fez essa movimentação, se você faz na sua carteira, você pega os ativos CDI e coloca para dentro. E agora, nesse momento inverso, onde a gente vê aí, estamos na iminência, é difícil de falar do corte da Selic, porque o melhor cenário base aí de corte da Selic é a partir de setembro, mas hoje que as coisas estão indo, não duvido que seja um pouco mais para frente. Mas de toda forma, por a gente já estar próximo de um ciclo de corte, eu imagino, né, que a grande maioria de vocês que acabaram concentrando em CDI já estão pensando em ir na direção do IPCA para não ver a rendimento da carteira cair. Então, assim, são gerenciamento de carteira que a gente faz. E um fundo como esse, nesse momento, está pronto para essa movimentação, né? Aqui a gente vê como é que o fundo está sendo negociado. Próximo de R$89, quanto é que ele fica, né? IPCA mais 8,56, líquido para a gente. Lembrando, galera, essas tabelinhas aqui é até o vencimento e tal. Muita gente fica, não, eu comprei esse fundo, mas não está me pagando isso. Por quê? Porque tem N fatores, né? Que impactam nisso. Aqui a distribuição, como a gente falou, voltou para o patamar de 1,10, que era o que ele pagava no pré-deflação. Se a gente pegar esse gráfico, esticar ele mais para lá, a gente vai ver, ele pagava 1,10, não tinha muita surpresa, muito além disso. E a gestão ainda fez uma boa reserva nesse mês. Então, assim, o fundo está num patamar bem interessante de distribuição, frente ao valor da cota e tudo mais. Rentabilidade, tem muito que ficar falando sobre isso, porque o fundo é relativamente novo. E você sabe, né? A cota vem apanhando, né? A cota vem apanhando. Mas pegar aí o retorno total, tá até indo legal. Liquidez é boa. Número de cotistas, o gráfico parece que cresceu muito, mas cresceu muito pouco, né? Cresceu 10 mil cotistas em um ano, é pouco. É pouco, tipo, menos de 1.000 por mês. O crescimento aí de uns 20% num ano, para um fundo desse tamanho, acaba sendo pouco. Não é expressivo. Distribuição por segmento, a gente vê os mais variados segmentos aí e tal. Ele tem até multipropriedade, a gente sabe que é um setor um pouco mais arriscado. É engraçado, né? Por que você bate o olho nesse fundo e você vê que ele é um middle risk? Primeiro, pelas taxa média da carteira, né? E tudo mais.
Esse é um ponto. E ao mesmo tempo que ele tem esse tipo de operação, né? Multipropriedade, o residencial em partes, né? Dependendo do que for, se a gente olhar operação por operação. Mas por outro lado, ele tem varejo, ele tem logística, tem escritório, que são operações caracteristicamente mais high grade. Lembrando, cara, você pode ter uma operação de logística high yield, você pode ter uma operação de escritório high yield, mas por característica, né, costuma não sendo. A distribuição para LTV ponderado de 47%, o que é isso? Quer dizer que o valor da garantia é 2 vezes o valor da dívida. Então, vamos imaginar que se fala, deu calote no CVB inteiro. Dificilmente acontece, mas deu calote no CVB inteiro. O fundo inteiro deu pau. Quanto que o fundo emprestou pro devedor? Emprestou 100 milhões de reais. Quanto é que vale a garantia? Algo próximo de 200. Então, o fundo está numa situação bem confortável no LTV médio aí, ponderado. DRE gerou 1,25, uma geração forte de resultados aí, e pagou 1,10. Ele tinha uma reserva de 35, juntou mais 15, tá com a reserva de 50 centavos, uma reserva muito boa, cara, muito bom esse fundo fazer reservas, porque aí em momentos de inflação mais sob controle e tudo mais, ele consegue segurar essa distribuição por mais tempo. Isso é bom. Eu acho super interessante isso, galera, de fundo ter reserva para mim. Não é algo ruim de se fazer. Eu prefiro dessa forma, porque deixa tudo mais linear, né? Em vez do fundo ficar pagando um mês 1,10, outro mês R$1, no outro mês 1,30. Não, vai em voo de cruzeiro pagando só um valor. Muita gente fica assim, mas o fundo tá segurando meu dinheiro, o dinheiro é meu, me entrega o mais rápido possível pra eu decidir o que eu faço com o dinheiro. Ok, mas a gente tem que pensar que esse é um produto listado, tem um gerenciamento digamos, de gerenciamento de cotação. Imagina, se esse fundo fica pagando só 1,10, 1,10, 1,10, a tendência é que a cotação não ande muito, fica sempre no mesmo patamar. Agora, se ficar variando, vai ter mês que vai subir, vai ter mês que vai cair. Claro, isso abre oportunidade tanto para você ficar fazendo tradezinho, mas eu prefiro que fique num patamar. Até porque em momentos de inflação mais baixa, você vê aí, o fundo ele segura o rojão, segura a distribuição por mais tempo, fica pagando tipo 1,10, 1,10, 1,10, 1,10, 1,10 por mais tempo. Eu prefiro. É gosto pessoal, galera. Eu tenho a minha preferência desse nível de distribuição perene e tal. Menos surpresa, menos sessão de saco. Eu já sei do que esperar no fundo. E até um ponto legal. Imagina, você tem um fundo que tá te pagando 1,10, 1,10, 1,10. Chega no mês ele paga R$1. Você já vai olhar e falar: opa, a Datacom. Eu não lembro a Datacom desse fundo, acho que é final do mês, mas vamos imaginar, acho que é. Vamos imaginar que chega agora dia 30, ele não paga 1,10, ele paga R$1. Claro que agora ele tá se ajustando ainda, tá? Mas vamos imaginar que ele estivesse pagando 1,10, assim, há um ano pagando 1,10. Aí, sem nenhum aviso, nada da gestão falar, a gente vê o fundo nos últimos meses gerando acima do que ele vem entregando e tal, tranquilo. Aí vai pagar R$1. Cara, já é um sinal, tipo assim, opa, teve alguma coisa aqui no mês que deu errado pra ele não distribuir isso. Então você ainda consegue ficar um pouco mais ligado nesse tipo de coisa. Eu falo que se ele pagar 1,20, você já consegue ver, opa, teve coisas não recorrentes. Como eu falei, é gosto. Aqui o setor, as operações, ele divide por setor, né? E não organiza por PL. Eu acho que é uma bagunça isso. Poderia organizar por porcentagem do PL aqui, né? E aí você consegue ver as operações. Ao mesmo tempo que você tem um Vitacom CDI mais 2, você vai ter um Gafisa CDI mais 6. Por isso que ele é um middle risk. Ao mesmo tempo que você vai ter uma operação Cash.me IPCA mais 5,5, você vai ter um CRI Independência IPCA mais 10. Você consegue ver aí a diferença, por isso que ele é um middle risk. Por exemplo, loteamento. Loteamento costuma ser uma operação um pouco mais puxada. Então você vê IPCA mais 10, IPCA mais 23, cara, olha isso aqui, puxadíssimo. Você consegue ver o IPCA atualidade. Loteamento, por característica, é o que eu falei lá atrás. Pô, varejo, logística tende a ser mais high grade, loteamento por propriedade tende a ser mais high yield. Você consegue ver pelas taxas das operações. A mais barata é IPCA mais 7,5. Então você consegue ver aí que de fato são operações um pouco mais puxadas. Ah lá, multipropriedade, mais barata, 8,2. Vai ter IPCA mais 10. Deathcare, que não tem muita característica esse setor, né? Tipo. Ó, logística, é o que eu falei. IPCA mais 5, 5,9. CDI mais 4. Essa é a única aqui que é um pouco mais puxada, CDI mais 4. Um pouquinho mais puxado. Energia, que também são operações um pouquinho mais puxadas de taxa. Varejo, olha lá. IPCA mais 7,5 já é um pouco no limite, mas é uma subordinada.
Criter XGPA, PCA mais 5,8. Então vocês conseguiram ver, né? Com o tempo, galera, você já vai aprendendo a olhar o fundo e bater o olho. Pô, tem muito desse setor, tem muito daquele, não sei o que. Você já consegue ver qual é a característica dele. O que ele é, como é que ele se posiciona. Tanto pelas taxas médias da carteira, que já é uma baita de uma dica, quanto pela como ele tá. Imagina, você pode ter um fundo. Vamos pegar esse fundo aqui. Ele é bem dividido, né? Por segmento. É bem pulverizadinho. Mas imagina um contrário, uma situação onde ele fosse, sei lá, concentrado em multipropriedade e residencial. Fosse, sei lá, 70% da carteira e o restante fosse isso. Você ia bater o olho e você fala, pô, isso aqui já tá com uma pegada muito mais high yield do que para middle. Então você consegue dar uma olhada nos setores e tal e se posicionar. E lembrando, galera, tem vídeo no canal, é o único vídeo do YouTube que mostra, né, a classificação de vários fundos de papel. Esse vídeo tá aí, eu tô precisando até atualizar ele, muita coisa aconteceu nesse tempo, tanto ele quanto o ranking das gestoras. Precisando atualizar os dois vídeos, mas você consegue ver aí, né, naqueles vídeos, como classificar mais ou menos, como é que você usa, consegue determinar o que o fundo é, beleza? Mas tá aí, mais um mês de CBBI, sem dores de cabeça, sem injeção de saco. Esse fundo ele não dá trabalho, né? Ele é bem tranquilinho, por mais que ele é um middle risk, mas é um middle risk papai com mamãe, que não te incomoda, não tem muita surpresa, pelo menos por enquanto, né? Até então não teve nenhuma surpresa. E é isso aí, beleza? Então fica aí esse vídeo, espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreve aí, se gostou mais ainda, vem ser membro do canal, beleza? Tamo junto aí, até a próxima, fui!